Olha como que se eu desço demais, o meu quadril levanta e arredonda a minha coluna lombar, colocando ela numa posição altamente lesiva. Eu vou corrigir agora e você vai ver que eu mantenho o quadril estável, a coluna apoiada e mantenho a maior amplitude possível, sem tirar o quadril do banco. E aí você tem um ótimo exercício e não se machuca. O Laércio me parece alguém bem intencionado, porém esse conselho que ele deu a respeito de retroversão pélvica, especificamente da maneira que ele passou, além de não ser útil, pode também ser lesivo, tanto para sua lombar como também para o seu joelho, além de prejudicar a hipertrofia. Para mostrar isso, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. A primeira eu vou mostrar que muito provavelmente esse medo aí da retroversão pélvica de maneira exagerada advém de uma má interpretação, de uma má compreensão de um certo estudo. Não é que o estudo não chega à conclusão que você não deve fazer uma grande cifose, tornar a sua coluna como se fosse um C, assim tudo envergadão. O estudo chega a essa conclusão, que é prejudicial você deixar a coluna bem envergada. Porém, não naquela quantidade tão pequena que o Laércio mostrou aqui. E aí eu vou mostrar outros estudos que corroboram isso aí que eu falei. No segundo ponto eu vou mostrar, mais uma vez, com artigos científicos, com testes práticos, que você manter a sua coluna reta. Por quê? Porque você pode falar assim, eu sei que o estudo diz que eu posso chegar até flexionar um pouco, mas eu prefiro ser mais cuidadoso e deixar minha coluna completamente reta ou quase completamente reta. Nesse segundo ponto eu vou mostrar a você que isso é perigoso. Sim, você não somente pode, como você deve, curvar um pouco a sua coluna de maneira natural, da forma com que a natureza da forma com que a sua anatomia naturalmente foi programada, entendeu? E no terceiro ponto eu vou mostrar que isso é ruim para a hipertrofia, entendeu? Mais uma vez, com artigos científicos, com testes práticos. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui pela primeira parte, que eu falei a respeito do estudo que eu vou tentar apontar aqui. E, bem, esse estudo utilizou 2 vértebras de porco para simular uma coluna humana. E a coluna humana, ela tem 33 vértebras. E por que eu estou falando isso? Calma, porque isso é essencial para você entender. Tem uma vértebra aqui e outra vértebra aqui. E no meio disso tem um disco, no meio aqui. Tem um disco, como se fosse uma almofadinha, que ela serve para quê? Para amortecer, entendeu? Para amortecer. Como você, por exemplo, deitar no chão e botar um travesseiro para não doer tanto a sua cabeça. Você bota e, por mais que o peso da sua cabeça continue sendo o mesmo, meio que amortece. Então, 33 vértebras e 23 discos intervertebrais. E por aí você já começa a pensar que aqui só está sendo testado com apenas um disco intervertebral. Ou seja, a capacidade de amortecimento é extremamente menor. A capacidade de amortecimento é muito menor, certo? Muitíssimo menor. Eu não diria que chegaria a ser 23 vezes menor, mas se fosse linear seria 23 vezes menor. Enfim, e aí colocou-se uma pressão de 1.500 newtons, que corresponde aí mais ou menos a 150 quilos. Seria um peso, uma pressão não, um peso, né? De 150 kg força. Enfim, e aí fez uma flexão, que seria a flexão aqui, ó, isso é a flexão, entendeu? Fez uma flexão na vértebra, no disco, melhor dizendo, na articulação, no disco, fez uma flexão de 12 graus. E isso não é pouco. Isso não é pouco. Para vocês terem noção, nem o Tadala está conseguindo fazer uma flexão tão grande quanto a que está no estudo. Uma flexão de 12 graus em um único disco, mesmo que você considere só 4 discos, que são os últimos 4 discos ali da região da lombar, ainda assim seria o quê? Bem, 12 graus em média, 4 discos, seria o quê? 48 graus de flexão, e nem o Tadala consegue chegar a tanto aí, ele chega a uns 30, alguma coisa aí, mais ou menos. Porém, outros estudos científicos mostram que é muitíssimo difícil você chegar a isso. Na verdade, tem aí um estudo que mostrou várias atividades que dobram muito a coluna, como por exemplo, você deixar o seu joelho esticado, não é dobrar o joelho não. Não é agachar retinho não, é você deixar o seu joelho esticado e tentar, por exemplo, tirar um peso do chão. O peso está colado no chão, e aí você vai pegar esse peso colado no chão. É, por exemplo, como amarrar um cadarço sem flexionar o joelho, dobrando a coluna todinha, né? O que acontece? A sua flexão aí é no máximo de 32 graus. Então, dá para perceber que se colocar naquela situação de risco do estudo, que provavelmente o Laércio está usando como base, não é nada fácil. Porque olha só, a situação de risco no estudo seria de no mínimo 48 graus.
mas a máxima flexão registrada no banco de dados desse último estudo que eu citei é de 32 graus. E mesmo esses 32 graus são difíceis de alcançar. Pensa no Tadala, por exemplo, ele flexiona bem a lombar no leg press e mesmo assim não chega nos 30 graus de flexão. Imagine o Laércio, que teve uma flexão mínima no leg press. Peraí, rapidinho. Antes de ir para a próxima parte, esse aí sou eu mesmo fazendo o levantamento terra com 210 kg para mais de 7 repetições. Se você curte esse tipo de conteúdo que pega a teoria e coloca na prática, já se inscreve aí no canal e deixa o like no vídeo. Agora bora para a próxima parte, onde eu mostro que manter a coluna totalmente reta pode, na verdade, causar exatamente os problemas que você está tentando evitar. Só que aí você pode pensar, mas eu prefiro ser muito cuidadoso e eu não vou flexionar ela nem um pouquinho. Pois é, isso é prejudicial para sua lombar. Olha só esse estudo aí, em que justamente pegou modelos cadavéricos, e aí você já olha que parece que a metodologia do estudo é um tanto que melhor do que a metodologia que estava sendo utilizada anteriormente, que pegou 2 vértebras de porco. Aqui é modelo cadavérico. E aí fez os mesmos testes, inclusive com uma pressão maior. Uma pressão com peso maior, foi de 200 kg a força, a outra foi de 150. Então, a conclusão desse estudo, fazendo 3 experimentos, foi o seguinte: que você flexionar mais do que 75% do que você consegue no seu máximo, pode ser prejudicial. Mas você lembra do que eu falei? Que quando você desce com o seu joelho completamente estendido para tocar no seu pé, ali o máximo de flexão que você consegue é 32 graus. Você sabe quanto é 32 graus? Seria em torno aí de 59%, seria em torno de 59% do seu máximo. Ou seja, isso é muito distante do que 75%. Aí você fala, mas eu prefiro manter a coluna reta. Só que aí é que o estudo mostra. Você manter 0% de flexão, 0% de flexão da sua lombar, ou seja, você manter a sua coluna reta, isso pode sim ser lesivo. Por quê? Porque quando você não deixa o movimento natural acontecer, o movimento natural acontece para que a pressão no disco não seja uma pressão só na ponta, só na outra ponta, só aqui. É para que a pressão seja uniforme. E aí o que acontece? Quando você faz 0% de flexão e vai descendo, a pressão em uma ponta começa a ser maior, entendeu? Então, boa parte da carga, a sua vértebra, ela quer fazer isso, ela quer flexionar, mas você fica forçando ela a ficar assim, ó, reta. E aí o que acontece? Você vai descendo e a pressão aqui nessa parte começa a apertar o disco que está no meio. E aí o que acontece? Quando você aperta muito a ponta de um disco, imagine a almofadinha aqui, quando você aperta muito a ponta de um disco, o que vai acontecer provavelmente? Ou essa ponta que você está apertando, ela vai acabar rasgando, estourando, extravasando o líquido, ou então o líquido todo vai passar para o lado de cá, e aí a pressão do líquido do lado de cá vai fazer ele extravasar. E aí você vai perder o seu líquido da sua almofadinha, a sua almofadinha vai ficar chulada, e aí vai começar a vértebra a bater com vértebra, entendeu? Ou seja, você vai perder a sua almofadinha. O enchimento da sua almofadinha, a almofada vai virar 0, entendeu? A almofadinha que é o disco intervertebral. Então isso é perigoso, você manter a coluna completamente reta. Além disso, você tem outro problema. Quando você não agacha fundo, quando você não desce fundo, eu tô falando de agachamento, mas serve para agachamento, leg press. Quando você não desce fundo, o que acontece? Você acaba parando mais ou menos em 90 graus na articulação do seu joelho. E esse é o momento onde o seu joelho recebe uma maior tensão, uma maior pressão. Inclusive, o próprio Laércio já disse isso no canal dele, porque eu já acompanhei o Laércio. E ele mesmo já disse isso. Eu me lembro que ele já disse isso. Então, assim, eu poderia até estar dizendo que eu estou usando o Laércio para discordar do Laércio também, além dos outros argumentos. Então, o que acontece? Inclusive, quando você desce menos, você acaba conseguindo levantar mais carga. E muita gente acaba levantando mais carga, por quê? Porque sente muita dificuldade de chegar próximo da falha, não é nem na falha, próximo da falha. Então, aumenta a carga para conseguir, com menos repetições, conseguir chegar até a falha. E aí o que acontece? A pressão no joelho aumenta mais ainda, o que pode gerar um problema. Mas não é somente de problemas para a saúde que esse conselho gera malefícios. Também gera malefícios para o ganho de massa muscular. O próprio Laércio já disse isso, e eu vou botar mais um estudo mostrando isso.
que quando você faz amplitudes maiores, tanto no agachamento quanto em qualquer outro exercício, mas eu vou botar aqui no agachamento específico, né? Porque é onde ocorre mais retroversão pélvica, mas isso vale também para o leg press. A hipertrofia do seu quadríceps sobe só um pouquinho, né? Porém, do seu glúteo, ele mais do que dobra. E nos seus adutores de coxa, ele mais do que triplica. Então, se você faz um agachamento, um leg press, que você não consegue descer fundo, que você fica ali em torno dos 90 graus, ou um pouco, desce mais um pouquinho só que isso, você perde hipertrofia. Isso é algo bem simples mesmo. A amplitude chega a ser mais importante do que a própria carga para hipertrofia. Então, bem, é isso. Se você quiser ter tanto perigo de gerar problemas para sua lombar, quanto problemas para o seu joelho, como perder de ganhar mais massa muscular, principalmente no seu glúteo e nos seus adutores de coxa, então continue com medo de fazer uma pequeníssima retroversão pélvica. Eu não estou falando que você precisa fazer uma retroversão pélvica imensa. Já falei, isso pode dar problema. Porém, uma natural retroversão pélvica não tem problema. E tem aí uma leve curvatura, como está indicando no estudo. Faça uma leve curvatura, uma leve flexão na sua coluna, uma leve flexão na sua lombar. Isso é o mais seguro e o melhor para a sua hipertrofia.